Donald Trump pode ter em mãos uma arma secreta que tem o potencial de abalar o PT. Na semana passada, um procurador do Departamento de Justiça americano, alinhado ao presidente Trump, enviou uma carta oficial questionando o acordo de leniência da Odebrecht de 2016. Esse movimento, na prática, reabre a caixa preta da Lava Jato em solo americano, e a consequência disso pode ser devastadora. As mesmas delações que o Supremo Tribunal Federal anulou no Brasil, agora podem ser usadas como base para sancionar Lula, Dilma e a cúpula do PT pela Lei Magnitsky. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa entender a profundidade e a genialidade do que parece estar se desenhando em Washington. Por muito tempo, nós brasileiros vivemos uma frustração imensa. A gente viu a maior operação de combate à corrupção da nossa história, a Lava Jato, ser desmantelada peça por peça dentro do nosso próprio país. A gente viu delações premiadas que trouxeram à tona um esquema bilionário de corrupção serem anuladas. A gente viu provas robustas serem jogadas no lixo por decisões que para muitos de nós pareceram muito mais políticas do que jurídicas. O sentimento geral foi o de que a justiça tinha sido derrotada e que a impunidade tinha vencido. Mas o que a gente parece estar descobrindo agora é que, enquanto a festa da impunidade parecia consolidada por aqui, os arquivos, as provas, as confissões, tudo aquilo que foi enterrado no Brasil estava guardado em silêncio nos cofres do Departamento de Justiça americano. E agora, parece que alguém resolveu abrir esses cofres. O nome desse alguém é Edward Martin. Ele é o procurador americano que no dia 24 de setembro enviou uma carta que pode mudar o rumo da história. A carta foi direcionada a Andrew Weissmann, que era o chefe do setor de fraudes do Departamento de Justiça na época do governo Obama. E o que o Martin pergunta nessa carta? Ele questiona o acordo de leniência que foi feito com a Odebrecht em 2016. Ele não está questionando o acordo como um todo, mas as suas omissões. Ele pergunta por que o acordo não detalhou os contratos que foram superfaturados, por que não identificou todas as vítimas e por que a Odebrecht recebeu um tratamento diferente de outras empresas, em casos de corrupção. Parecem perguntas técnicas, burocráticas, mas no xadrez da geopolítica, elas são uma bomba atômica, porque ao questionar o acordo de 2016, o que o governo Trump está fazendo na prática é reabrir a caixa preta da Lava Jato em solo americano. E é aqui que a história vira de verdade. Porque as decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, que anularam tudo aqui, não valem absolutamente nada lá. Um ministro do STF pode rasgar as delações aqui, mas ele não pode apagar os arquivos do FBI. O Departamento de Justiça americano pode simplesmente ignorar o que foi decidido no Brasil e usar as mesmas 77 delações da Odebrecht, as mesmas provas, as mesmas confissões, como se elas ainda fossem perfeitamente válidas, porque para a lei americana elas são. E qual é a arma que essa reabertura de arquivos coloca nas mãos de Trump? A arma mais poderosa que ele tem hoje, a Lei Magnitsky. A gente se acostumou a ouvir falar da Magnitsky sendo usada para casos de violação de direitos humanos, como foi com o ministro Moraes. Mas a lei tem um segundo gatilho, que é tão ou mais poderoso. Ela também pode ser usada para sancionar indivíduos estrangeiros responsáveis por corrupção significativa. E é aqui que a gente começa a conectar os pontos. Para que a Lei Magnitsky seja aplicada por corrupção, 3 critérios precisam ser preenchidos. Primeiro, precisa haver corrupção significativa e informação confiável sobre ela. O que a reabertura do caso Odebrecht faz? Ela traz de volta à mesa a informação mais confiável que existe. 77 delações premiadas, confissões de executivos, planilhas, extratos, tudo documentado e arquivado nos Estados Unidos desde 2016. A informação confiável que o STF tentou apagar está lá, intacta. O segundo critério é que a corrupção precisa ter uma dimensão internacional. E o caso da Odebrecht é o manual perfeito disso. O esquema atuou em 12 países, em 3 continentes. Não foi um caso de corrupção local. Foi uma máquina de corrupção transnacional que contaminou o comércio global. O critério está mais do que preenchido. E o terceiro critério, que é o que dá a jurisdição para os americanos agirem, é que precisa haver uma conexão com o sistema financeiro dos Estados Unidos. E o caso da Odebrecht também tem isso de sobra. O dinheiro da propina passou por bancos americanos. As empresas de fachada tinham operações em solo americano e o próprio acordo de leniência documenta violações à lei americana que proíbe o suborno de autoridades estrangeiras. Então, pensem comigo, se todos os critérios estão preenchidos, por que o Lula, a Dilma e a cúpula do PT, que foram citados à exaustão nessas delações, nunca foram sancionados pela Lei Magnitsky por corrupção? A resposta, ao que tudo indica, é política. O acordo de 2016 foi feito no final do governo de Barack Obama, que tinha uma relação muito próxima com o governo do PT. Parece ter havido, na época, uma decisão política de focar na empresa e de não ir para cima dos indivíduos, dos políticos. E o que o governo Trump está fazendo agora? Ele está revisando essa decisão. Ele está dizendo, espera aí, esse acordo foi brando demais, ele omitiu informações, ele protegeu gente que não deveria ter sido protegida.
E ao fazer isso, ele abre a porta para corrigir o que ele considera um erro do passado. Ele abre a porta para finalmente ir atrás dos indivíduos, né? E quem são esses indivíduos? A lista é longa, né? A gente também está falando do ex-presidente Lula, citado em diversas delações como o chefe do esquema. A gente está falando da ex-presidente Dilma, que era a presidente do Conselho da Petrobras no auge da corrupção. A gente está falando de figuras como José Dirceu, Antônio Palocci, Guido Mantega e tantos outros. Todos eles, que foram blindados pela anulação da Lava Jato no Brasil, agora se tornam alvos em potencial da Lei Magnitsky nos Estados Unidos. O que me parece é que estamos vendo uma ressurreição. A Lava Jato, que foi assassinada e enterrada em Brasília, está ressuscitando em Washington. E ela está voltando mais forte, porque agora ela não depende mais da boa vontade de um tribunal politizado. Ela está nas mãos de um governo que tem demonstrado não ter o menor receio de usar todo o seu poder para atingir seus objetivos. E a gente precisa ser claro, isso não é uma ficção. Os americanos já fizeram exatamente isso com outros países. Na Venezuela, eles primeiro sancionaram as empresas estatais e depois, quando viram que não era suficiente, foram para cima dos indivíduos, sancionaram o Maduro, sancionaram dezenas de ministros de militares. Eles têm um roteiro, um método de asfixia. E o que a reabertura do caso Odebrecht sugere é que eles podem estar prestes a aplicar o mesmo roteiro no Brasil. O que a gente está vendo é uma jogada de mestre de Trump. Ele está usando a própria estrutura da justiça americana e as provas que foram geradas no passado como uma arma geopolítica no presente. E essa arma, ao contrário das decisões do Supremo Tribunal Federal, não pode ser contestada com um simples recurso. É uma decisão do poder executivo da maior potência do mundo. Para o PT, isso é um pesadelo, é o fantasma da Lava Jato voltando para assombrá-los e de um lugar onde eles não têm como se defender. E para nós, brasileiros, que sonhamos com um país livre da corrupção, essa é talvez a maior esperança que tivemos nos últimos anos. A esperança de que a justiça, mesmo que vinda de fora, possa finalmente ser feita. A era da impunidade, ao que tudo indica, pode estar chegando ao fim. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez e mostra que, mesmo quando uma batalha parece perdida, a guerra pode estar longe de acabar. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a reabertura do caso Odebrecht nos Estados Unidos é a ressurreição da Lava Jato? Você acha que o Lula, a Dilma e a cúpula do PT podem de fato ser sancionados pela Lei Magnitsky por corrupção? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essa reviravolta. Também já deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a luta contra a corrupção ganhou um novo e poderoso capítulo. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a gente não vai perder nenhum lance dessa história. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.